Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um tema que está em muitos livros, já se falou bastante e hoje já disse para ele antes da gente começar o programa, te prepara que hoje eu vou fazer um monte de perguntas, porque eu tenho muita curiosidade, eu já li a respeito, já li muito, mas eu tenho muita curiosidade, muita dúvida ainda a respeito do que a gente chama de os 7 corpos. Eu disse para ele, Jorge, eu só conheço esse aqui, ó. Esse aqui que eu toco, esse é o meu corpo, esse é o corpo físico. Mas existem outros, né? Que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos tentar explicar. Eu não, vou perguntar e ele vai explicar. Ele vai explicar corpo por corpo, mental, astral, búdico, não sei mais o que. Nós já vamos ver isso aqui. Causal, né? Esse causal tem uma curiosidade incrível. Então nós vamos tentar esclarecer isso, espero que sejamos felizes. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo, 100 e tantos %. Assim que eu gosto. Isso que é legal, entusiasmante, 100 e tantos %. Isso é bom mesmo. Tá sempre bem. Jorge, vamos entrar direto no assunto aí. 7 corpos. Todo mundo fala de 7 corpos aqui. Vamos tentar, hoje, mostrar isso aqui. Mostrar é difícil, né? Não sei se é o termo apropriado. É claro, nós vamos começar pelo corpo físico, né? E o que são esses 7 corpos primeiro? De onde vai aparecer essa definição dos 7 corpos, 7 chakras, o 7, né? O famoso 7, né? O 7 está em tudo, né? Então, a manifestação é 7 planos. 7 planos também. Então, essas coisas. Então, consequentemente, 7 corpos deve ter uma razão de ser. O que é isso? Vamos lá. Os tulcos são 7 também, não são? Ou não? Em escala de 7. Escala de 7, tá aí, ó. Então, tá aí. Vamos lá. Então, assim, ó, Grego. A gente se refere a essa composição do ser humano como 7 corpos e dá o nome de corpo para fins didáticos, né? Sim, claro. Porque quem tem que aprender as coisas é a mente concreta, né? E com a mente concreta ela vai se basear só naquilo que ela conhece para estabelecer as relações. Então, as coisas são densificadas, antropomorfizadas, tudo para se criar um referencial, para que daí você consiga, então, baseado naquele referencial, conseguir inferir e criar um tipo de conhecimento. Um símile, né? Alguma coisa, para a gente poder ficar inteligível. Te dá uma base para a partir dali você avançar 1 milímetro. Então, a mente ela precisa sempre ter uma coisa sólida, tão concreta quanto, para daí ela avançar em direção à abstração, né? Sim. Então, por isso que é feita essa divisão setenária e chama-se de corpos. O momento atual da evolução, a gente pode chamar como quarto sistema ou quarto universo, né? Então, se a gente passou 4 fases de evolução de maneira geral até agora, e são 7, né, as expressões da matéria, então tem 4 prontas, né, porque a gente está no quarto momento. Como tem 4 etapas já prontas, uma vez pronta ela tem forma, né? Então, se ela tem forma, se chama de rúpica, né? Rupa, né? Em sânscrito é forma. Forma, né? tá. E as 3 que ainda estão por acontecer nesse sentido de descida, né? Daí então a gente diz que ela não tem forma ainda. Como ela não tem forma, há negação, então há rúpico, sem forma. A parte que ainda não tem forma, a gente conceitua como se fosse o aspecto divino que vai nortear todo esse processo, né? De aquisição de consciência e de compreensão do que está acontecendo. E a parte que daí já está desenvolvida, ela que daí deu densidade suficiente para que viesse a ser composto isso que a gente chama de ser humano, né?
E toda manifestação ela ocorre sempre em função de 7, sempre em escala setenária. A divisão daí do ser humano, ela pode ser feita ou numa classificação que seria funcional, por exemplo, assim, quando você fala alma, a alma não é um corpo, a gente conceitua como alma por conta da função. Qual é a função? É que o que forma a alma é uma parte do... E aí que é interessante, né? Não é que o corpo astral e mais o corpo mental formam a alma. Uma parte de cada um dos dois forma o que seria a alma. E se chama então de divisão funcional, porque no que se conceitua como alma, a mente concreta não existe sozinha e nem o astral existe sozinho. Os dois entrelaçados é que funcionam no conceito. Outro conceito de corpo, né? O corpo físico, ele é isso que você fala que é o que dá para tocar, mas tem que ter aquilo que anima o corpo, né? Que é o corpo vital, o corpo etérico, o duplo etérico. Tinha uma classificação antiga que chamava de prana, essa segunda densidade de matéria. Então, o corpo físico só existe com o etérico e o etérico só existe porque ele está entrelaçado com o físico. Então, é uma classificação funcional, né? O segundo. E o terceiro, o corpo, do ponto de vista funcional, seria a mente abstrata ligada com a intuição. Então, a intuição só é possível se manifestar através da mente abstrata e a abstração completa só acontece se ela estiver ligada à intuição. Então, intuição e mente abstrata é uma parte do astral e a mente concreta, né? E o vital e o corpo físico. Então, uma classificação funcional em 3. Há que se diferenciar o que seja corpo, né? O que é o veículo e o que é o estado de matéria. Quando a gente fala assim, corpo astral ou plano astral, qualquer nome que se queira dar, né? Não é a mesma coisa, porque o plano é a coisa como um todo. E o corpo astral é aquela parte do plano astral a qual é minha competência, a qual faz parte da minha unidade. Então, quando a gente fala plano astral ou plano mental, não é uma abstração. Ele é tão matéria quanto essa matéria que a gente consegue tocar, né? E, aliás, essa matéria que a gente consegue tocar, ela só existe e só é perceptível por conta de existir os anteriores. Por quê? Porque os anteriores, eles vão se densificando e na medida em que se densifica, então cria o seguinte. No processo de criação da matéria, então primeiro se criou o que seria o equivalente ao quinto elemento, né? Que é o que se chama de Akasha, né? Esse quinto elemento densificado, ele vai gerar o elemento que a gente chama hoje de ar, que seria Vayu. O ar densificado, ele vai gerar o que a gente conceitua hoje como fogo, que seria Tejas. O fogo densificado, ele vai gerar o que a gente conceitua hoje como água, que seria Apas. E Apas, a água densificada, ela vai gerar o que se conceitua hoje como terra, que é Prithvi. Então, o que é terra? Terra é água condensada, né? O que é água? A água é fogo condensado. O que é fogo? Fogo é o ar condensado. O que é o ar? Ar é a caixa condensado. Então, quanto mais densificado, mais vai se projetando em direção ao que a gente tem hoje. Interessante isso. Como momento evolucional. É por isso que, assim, quando a gente fala tattvas, que são essas forças sutis da natureza, né? Não existe uma independente, sempre uma está dentro da outra, porque senão elas não existiriam, né? Então, essa densificação, ela vem acontecendo no sentido de descida, para que daí todo esse processo adquira consciência da sua origem e depois se sublime até chegar ao estado original, diante dessa condensação, mas aí tendo ciência do processo como um todo. Então, por isso que a gente, quando vai falar astral, a gente está falando de um mundo inteiro, né? Que existia um sistema inteiro de evolução, onde a matéria mais densa era o astral. Então, houve um momento em que o corpo dos seres que existiam, de tudo que existia, né?
era formado por matéria astral. Houve um momento anterior ainda em que o corpo físico de tudo que existia no universo, assim, a parte mais densa do universo era o mental, né? E aí dividido em concreto e abstrato. Na medida em que isso vai se lançando em direção à questão da consciência, essa densificação cria o plano seguinte, E aí vem uma coisa muito interessante. Se daí então a Terra ela é a água condensada, ou se o corpo físico e o vital ele existe porque eles são Prithvi e Apas e Tejas condensados, né? Então onde que a gente está? Onde que está o astral? Onde é que está o espírito? Onde é que está a alma? Onde é que estão as emoções? Elas estão dentro. Por que se fala assim, não, tem que buscar dentro de você, dentro de você. Por que se fala sempre isso? É porque literalmente é dentro. Porque se você pega os átomos físicos, nos intervalos da matéria que compõe o átomo físico, você pega um átomo ali, a maior parte do átomo é vazio, né? Em termos, né? Porque a gente... Sim, vazio, né? Vazio não existe, né? Não é nada com vácuo, né? Mas é vazio do ponto de vista físico, né? Sim. Naquele vazio existe o vital. Pega um átomo etérico, né? No vazio vai existir o astral. Pega um átomo astral. No vazio vai existir o mental. Pega um átomo mental. No vazio vai existir o búdico. Pega um átomo búdico. No vazio tem um indicativo para Atman, que daí está projetado fora da matéria. Então, todo o universo, ele está dentro. É como se fosse nós somos a casca da laranja, né? A laranja em si não está para fora, ela está para dentro. Sim. Então, por isso que realmente o compreender o universo é compreender a si mesmo. É necessário que você entenda que tudo que existe em termos de manifestação de matéria está da onde você se vê para dentro e não para fora. Então, onde é que está o superior? Onde é que está a divindade? Onde é que estão os devas? Onde é que está tudo dentro de cada um de nós, dentro da própria matéria, né? Não existe essa matéria densa e fora da matéria densa que começa o astral. Fora do astral que começa o mental concreto. Não, é dentro da matéria densa que vai existir o astral, dentro da matéria do astral que vai existir o mental e assim por diante. Então, são planos universais, né, de aquisição de consciência, e nesses planos universais existem seres, rotinas, início da existência, fim da existência, aprendizado, densificação, como acontece no plano físico hoje de em cada um de nós. Foi o que você acabou de dizer. Tudo isso aí que você acabou de dizer, você tem que ter um nível de consciência para entender isso. Porque o que você falou é legal. Todo mundo vai assistir, eu estou ouvindo aqui. É interessante, tem fundamento, né? Mas se eu não tiver uma consciência desenvolvida para sentir isso verdadeiramente, é a mesma coisa daquela frase que você usa do professor, vamos lá repetir. Você pronunciar alguma coisa. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Então é a mesma coisa aqui, a gente falar e depois não sentir isso aí verdadeiramente, então tem que desenvolver um nível de consciência para você poder... Não, e a proposta dessa fala do professor Henrique José de Souza, então você sabe que o termo vício em latim, ele vem de vicium, né? E tem aquele aspecto da questão do vício ser ligado à questão moral, mas isso é uma coisa que foi colocada depois. Na sua origem, o vicium, na língua dos augúrios ou álgures eram aqueles que faziam os augúrios, os videntes, sim, né? Então, quando eles iam fazer uma leitura, né, do porvir, do desenrolar do passado, né, ou recortando o céu, ou recortando na floresta, ou lendo as vísceras dos animais, os arúspices, essas coisas assim, né? Se daí tinha alguma coisa, uma não conformidade que impedia de ver, né, o invisível, isso era um vício. E aí na prática templária, quando pronunciava uma forma, uma palavra, né, sem a entonação adequada, sem o resultado adequado, aí a verbalização inadequada era o pior dos vícios, porque não gerava resultado. Isso aí. Né? Então a pronúncia da palavra sagrada
sem o seu exato conhecimento, pouco nenhum valor possui. Por quê? Porque você não está chamando ninguém. E tem muito a ver com o que você daí está falando. É necessário a gente ter um nível de compreensão para daí entender essa coisa tão simples como é o processo de formação de cada um de nós. E por que é necessário ter um código de linguagem, uma percepção? Porque a coisa em si, ela é única, né? Assim, quando tem várias pessoas e você quer chamar alguém, ou você chama alguém pelo nome certo, ou ela não vai olhar para você. Então, para você compreender, você tem que ficar na altura em que a coisa está, né? E onde que a coisa está? Ela sempre está um pouquinho acima, um pouquinho acima. Então, você tem que ir buscar essa compreensão, porque a gente já conversou outro dia. Já falamos sobre isso. A compreensão, ela só acontece na horizontal, né? Ou para baixo, mas o de cima vê o que está para baixo. O de baixo não vê o que está para cima. Então, antes que você consiga chegar em cima, tem que chegar no horizontal, sempre na horizontal, como se fosse uma escada, sempre no horizontal. Aí você consegue contemplar. Contemplou a coisa em si, daí aquilo já faz parte da tua realidade. Aí você consegue ver realmente a coisa. É isso que a gente tem que alcançar, isso que eu quis dizer, na verdade foi isso. Sim, eu compreendi, mas é bem isso mesmo. Vocês não conseguem compreender, né? E tem o aprendere e o compreendere, né? Você tem que aprender e compreender a coisa em si, dela passa a fazer parte de você, e se faz parte de você, você está no lugar onde está aquilo que você conhece, né? Aí você então consegue conceber, né, essa formação setenária do universo, e do ponto de vista racional, significa que a tua mente concreta, ela deu um grande salto. Que salto? Ela, enquanto mente concreta, tem em si fragmentos que lhe permitem compreender, sentir a verdade de planos que estão acima da sua própria compreensão da matéria. Isso que é evolução, isso que é iniciação. Você falou agora há pouco, vamos começar agora, hoje eu vou pegar a primeira aqui. Você falou agora há pouco sobre a constituição da alma. Você disse que ela é um pedaço do astral e do mental. Do astral e do mental. Nos programas que nós fizemos há anos sobre alma, me lembro muito bem que a alma, a constituição dela era com o tempo, né? A gente nascia e a alma se constituía em função da personalidade, não é isso? Então, vamos tentar esclarecer já isso. Personalidade e astral e mais... Vamos fazer alma, individualidade. Primeiro personalidade e individualidade. Isso, vamos lá. Porque quando você falou que era constituída lá, e num programa você disse que era constituição, era personalidade, né? Que, vamos dizer, nasceríamos sem alma, né? Sim. E ela iria sendo construída... A gente nasce com a alma vazia. Isso, né? Alma vazia é o termo mais apropriado. Tá bom, perfeito. Eu tenho a matéria, né? Isso. Mas ela está completamente não marcada, isso, né? Tá. Então, essa é a primeira grande diferença. O mundo astral, vamos chamar de mundo astral, né? Ele é dividido em sete subplanos, né? E cada um desses sete visões e mais 7, então são 49 divisões, e daí tanto o astral quanto o mental, todos os planos divididos em 7 vezes 7. Ele é um grande conglomerado de consciências, de vida, mas ainda sem alma, né? Quando o ser humano ele cria uma emoção, daí ele se apropria de uma parte do plano astral, e aí nessa parte ele incute uma alma. Então, quando você cria uma emoção, a matéria da emoção é a matéria do plano astral. A alma da emoção que você criou é a emoção em si, e você que engendrou, você que pariu, e você que mantém vivo a cada segundo, né, permanentemente, usando a tua energia a partir do baço, decorrente da respiração, alimentação, as coisas assim. Então, o astral é o plano como um todo. O corpo astral é uma parte do plano, né, ao qual eu imprimo várias almas, várias nuances, vários conteúdos, e eu me assenhoro disso, e ele faz parte da minha personalidade. Né? E a diferença é, assim, personalidade, persona, é a máscara, né? É aquilo através da qual o som ecoa. Lembra do teatro grego, teatro romano? A máscara, a persona. Isso.
né? É onde a voz daquilo que está por trás ecoa, né? Qual que é a persona, a personalidade? Aí é o grego, é o Jorge, é você, né? E ele é formado pelo quê? Pelo que eu tenho de emoção, pelo que eu tenho de conhecimento, né? Então, uma parte da mente concreta e uma parte do astral. Isso é moldado, isso é personalidade. Acima da personalidade, daí está a individualidade. O que é individualidade? A individualidade é aquela parte que não tem forma ainda, que ele chama de arrúpico, que seria a mente abstrata, que é a parte superior do plano mental, né? O plano búdico é o nome que se dá para aquele mundo, aquela parte do universo onde o que existe é a pura intuição, né? Então, o conjunto abstração, intuição e a centelha divina em cada um de nós, que se chama mônada, a isso eu chamo de individualidade, né? Então, individualidade é isso e personalidade é alma. E o corpo físico, o que é? O corpo físico é o veículo através do qual se manifesta uma persona que deveria ouvir um indivíduo. Indivíduo é não divisível. Nesse pensamento, a famosa metempsicose seria um caminho, seria uma possibilidade real ou não? Metempsicose, explicando, né? É você ter uma existência seguinte e uma reino inferior. Perfeitamente. A transferência de almas, né? Metempsicose o termo metempsicose é quando é transferência de alma para um reino inferior. Porque não é reencarnação. Não é? Tá. Metempsicose é sempre... É para um reino inferior? É um decréscimo Não tinha me dado nesse aspecto. Eu quis mais dizer que existe transferência de alma ou não? Assim, não. Não, porque tem a personalidade, seria uma individualidade, né? Então, porque a única maneira de transferir a integralidade da existência de um corpo para outro seria através da transferência do corpo causal. Sim, aí nós vamos destrinchar os corpos agora. Isso é metástase, né? Sim. Entende? Agora, pegar a alma inteira de alguém e transferir para um outro indivíduo, né, ela é possível e a doutrina espírita ela trata disso, né? Mas daí é uma parte da existência que daí já não está mais ligado ao corpo físico, se dissociou da individualidade, é a persona que ainda transita no entorno e aí ela vem e se manifesta através do veículo físico de um outro. Mas isso não é metempsicose. Metempsicose seria a alma de um definitivamente usar o veículo do outro. Exato. Né? Isso acontece quando é entre reinos, né? Mas aí tem a ver com karma e outras coisas. Tá. Né? Então vamos começar. Eu vejo que existe muita similaridade, por isso a gente vamos ter que explicar bem, entre os corpos e os planos, igualzinho, né? Porque eu só posso ter um. Sim, porque o corpo. O corpo búdico, eu só posso estar no plano búdico, não é isso? É que quando a gente fala os 7 corpos que compõem o ser humano, são 6 na verdade, né? Que a Atman é considerado um corpo. E a Atman ele fica fora, né, do processo, né, são 6. O corpo que compõe o indivíduo, o ser humano, é uma parte do todo. Então, assim, o que é o corpo físico que eu tenho? É uma parte do plano físico da Terra, que é bom. Fique de certo. O que é o corpo vital? Né? É uma parte do plano etérico que eu me aproprio para manter o meu conceito de vida. O que é o meu corpo astral? É uma parte do mundo astral que eu encapsulei, né, dentro do que a gente conceitou como o ovo áurico de cada um. Eu encapsulei ali e aquilo me pertence. O que é o meu plano mental? É uma parte do mundo mental que me pertence, sobre a qual eu tenho autoridade. Aquela parte a qual eu tenho condições de gerar novos seres. Né? O plano mental abstrato é a mesma coisa, búdico é a mesma coisa, e a Atman aí é a centelha que está ligada a isso tudo. Tá, quando eu dormi, sonhei, estou sonhando no plano astral, estou no plano astral.
Depende. Eu saí e fui pro plano astral. Depende. Porque aquilo lá é muito real, né? Muito real. Muito, só não consigo... Você sabe, Grego, as leis que regem o sono são as mesmas leis que regem a morte. Sim, você já falou isso, e tem nexo, vamos dizer assim, né? Só a diferença é que você falou, a morte é o que você não acorda do sono, né? O sono é que eu acordo da morte todo dia no mesmo corpo. Sim. Que o dia que daí eu acordo já sem esse corpo, morri. Morreu. O processo mas vai acordar, de qualquer jeito vai acordar. Sim, tanto é que tem quando se falou descanse em paz, é o soninho pós-perda de veículo físico, né? Então, um soninho agradável. Daí quando você acorda para seguir com a vida, mas daí já sem o corpo físico. Tá, então vamos lá. O sono, estava falando. O sono não necessariamente seja astral o tempo todo. Vai depender daí, assim, aonde que você está. E dentro do astral, ainda se fosse considerar só o plano astral, então, se você tem 49 divisões, 7 subplanos, né? Então, onde é que vai se desenrolar o teu sono, o teu sonho? Pode ser no plano absolutamente instintivo, que são as camadas mais baixas, pode ser na parte do emocional que já beire o mental, né? E pode ser um sonho do mental, ou pode ser daí já não se considera mais como sonho, um desdobramento a trabalho consciente já em um outro plano, né? Tá, mas eu me vejo, eu tô lá, eu tô convivendo a situação, eu tomo aquele medo, as situações, tudo isso aqui. Que corpo é aquele que eu tô lá e nesse lugar? Sim, vamos falar no caso do medo, o astral. Mas tá, mas você está experienciando o medo, você está trazendo. No medo, uma sensação outra, qualquer outra, um amor, uma viagem, sei lá, o prazer de alguma coisa. Assim, que corpo que eu estou sentindo aquilo lá? Vai depender do teu sonho. Se você está você está tendo um sonho, você está tendo um pavor gigantesco, sendo perseguido, não sei o que e tal, você está assim, entre a camada mais baixa do astral e o instintivo, você está transitando ali. Né? Você está tendo um sonho, onde é que você está tendo uma experiência assim, muito grata, está ouvindo uma sinfonia, ou está muito feliz, não sei o que e tal. Você está na camada mais alta do astral, tendendo, né, a interface com o mental. Você tem um sonho onde você está aprendendo realmente alguma coisa, né? Aí é um sonho no plano mental, porque no plano astral você não vai aprender. Né? Aí você tem um sonho onde no sonho você tem uma intuição, né, para uma solução de alguma coisa. Esse sonho que você teve foi já no final da mente concreta rumando a mente abstrata. Então todos os planos estão acessíveis, né, durante o estado de não vigília. Né? E onde que eu vou? Depende do mundo em que eu vivo. Tá, mas Percebe? Percebo, sim, mas agora eu quero associar isso. Então, nós estamos falando de corpos, né? Corpos. Você já falou no mental, já me enrolei todo aqui. Quer dizer... Não, então vamos rebobinar. Assim, vamos rebobinar, é o termo apropriado, vamos lá. Então, assim, o corpo físico é o que você vê. Sim. Tá? O corpo vital é aquilo que permite que esse corpo físico fique vivo. Isso, né? Aqui nós estamos... É o trânsito elétrico, né? E aí pode ser o vital, né? Ou etérico, ou duplo etérico, ou prana, que nome se queira dar, não importa. Tá, né? mas essa coisa que nos anima. Exatamente. Tá. E não é o ânima, que ânima é a alma. Então, o físico e o vital estão entrelaçados e eles existem um processo simbiótico, né? Tá. Um existe em função do outro. Se eu fosse só corpo físico e o vital, eu seria um ente animado, ponto. Acabou ali. Agora, se você tem uma emoção... Opa, vamos lá. Se você tem uma emoção, em qual lugar que essa emoção vai estar? Ela não está no corpo físico. Não, apesar de que ela dá os reflexos, né? O corpo físico é veículo através do qual as emoções se manifestam. Perfeito. Não sei se é na verdade. Não sei se é no Bhagavad Gita. Ele fala os 10 sentidos e o outro, né? Por causa dessa questão da manifestação. Eu tenho 5 sentidos que me permitem recolher as impressões do mundo físico e jogar
para o mundo que em mim existe, que é o mental e o astral. Daí essa interação vai gerar um resultado, uma ação. Eu tenho 5 sentidos de ação no mundo físico, né? Daí formam 10, e o 11º é propriamente, que é manas. Tá. Então esses são os 11 sentidos, né? O corpo físico... Nós estamos lá, vai. Físico com o vital. Ele é o veículo através do qual eu tudo se consigo manifesta. captar informações que vão alimentar as emoções e através do qual as emoções se manifestam, né? Então, eu tenho emoções. Né? Se eu tenho emoções, elas têm que ser formadas de alguma matéria, porque não existe nada no universo que não seja formado que não de matéria. seja de matéria, Né? tá? Então, qual é o corpo físico que as emoções em mim têm? Do que elas são formadas? Do que a gente conceitou como astral. O nome astral é um conceito, né, para definir o mundo no qual todas as emoções são engendradas, existem e se alimentam. Tá, então, esse é o mundo astral, né? Então, desse mundo astral como um todo, uma parte me pertence, que é o que a gente chama de corpo astral. Então, o que é corpo astral? É aquela parte do mundo astral, do plano astral, né, que eu vou e fico guardando. É como se fosse assim, não tem você vai em algum lugar que daí tem aquela... Você vai entrar no banco, ou sei lá, qualquer lugar no aeroporto, você tem aquele armário cheio de gavetinhas, e daí você pega e guarda a tua mala ali, sim, com as tuas coisas particulares. Bagagem, então, o guarda-volume inteiro é o astral. Sim. A gaveta, né, é o teu corpo astral. E a mala, o que tem dentro da tua mala que você guardou ali, são as tuas emoções. Então, aquilo tudo pertence a todos, mas uma parte é só tua. Isso é o mundo astral. Daí, a outra parte. A parte da racionalidade, do conhecimento, do engendramento, ele está acima das emoções. São coisas diferentes, né? Tá, o conhecimento é uma coisa, emoção é outra coisa. O conhecimento é a mesma coisa. Há um mundo inteiro no universo, há um plano inteiro no universo, que é o plano mental, onde existe o quê? Todos os conhecimentos que eu criei, e para que o conhecimento exista, ele tem que ter matéria, ele tem que ser denso, ele tem que ser vivificado, ele tem que ser um ente, ele é formado por inteligências entrelaçadas, né? E aí eu me aproprio de uma parte, é a mesma coisa, eu guardo volume no plano mental, uma parte é o meu corpo mental e existe o todo, né? A maneira como daí o corpo astral vai se entrelaçar com o mental é porque hoje, no momento atual da evolução, dificilmente a gente consegue ter um pensamento sem estar permeado de emoção, né? E dificilmente a gente consegue ter uma emoção sem estar permeada de um pensamento. Com certeza, é isso mesmo. É por conta de um momento atípico, né, nessa questão da evolução, onde... Porque é possível separar essas coisas? Nós vivemos para separar as coisas. É difícil pra caramba, hein? Claro que Você tocou num assunto super interessante. Porque... Tanto é que assim, então o astral... ele tem 7 partes, né? 7 planos, 7 planos e cada um divide por 7. Vou pegar 7. E o mental, a mesma coisa. Você pega as 4 partes mais densas do astral, do mental, pega as 4 partes mais densas, né, do astral, e aí elas se misturam e formam o que a gente conceitou como alma. Por isso que está tão intimamente ligado uma emoção. Então, assim, você lembra de alguma coisa do teu aniversário? O lembrar é mental, então é um tipo de matéria, é um tipo de ser vivo. Só que daí, quando você lembra do teu aniversário enquanto criança, vem a emoção outra coisa. Exatamente. Por quê? Porque eles existem simbioticamente, é um processo de entrelaçamento. E não deveria ser estanque. Deveria ser estanque. Como é que se trabalha isso? Não é o tema de hoje, mas como é que se trabalha esse... É isso que é a iniciação. É você fazer com que daí... porque se você tem a emoção e a razão entrelaçada, a alma ela vive naquele caos permanente, onde você não consegue controlar as coisas adequadamente. Então o negócio é desentrelaçar a coisa. Sim,
para que você consiga ter emoção independente e razão independente. Oh, interessante, nunca pensei nisso. Porque se você tem uma emoção e uma razão com o mesmo nível de hierarquia, uma não obedece à outra. Sem dúvida. Né? E aí então a lógica, que é a razão, ela nunca consegue se impor à emoção. Aí a pessoa, ao invés de agir razoavelmente, logicamente, ela age emotivamente. Por isso que a gente vê, por isso que dá os desentendimentos, porque ninguém se entende exatamente por isso. Né? Porque daí então fica conglomerados astromentais ou mental astrais, né, de cada um, dando embate aos seus símiles. Né? E aí, como não tem voz de comando, aí às vezes usa a razão, às vezes a emoção, às vezes o instinto, fica nesse ir e vir, é como se fosse assim. Então você tem razão, emoção e instinto, né? E aí fica um eletrocardiograma. O cara agiu razoavelmente. Então eu tenho que ter domínio sobre esses três, eu tenho que dar individualidade a cada um dos três. Todo o desejo do mundo astral é ele ter a consciência do mundo mental. O futuro do astral é adquirir a consciência do mental. Quando eu, em mim, faço com que as emoções ajam razoavelmente, eu antecipei o futuro do universo em mim. Isso é a razão da existência. Tá. Né? E a mesma coisa instinto. Você está falando agora um pouquinho ali da questão do reino animal, né? Isso. Se em você o mundo astral, teu corpo astral não é senhor desse código de linguagem, né, a emoção vai fazer o que ela bem entende. E a emoção mais densa está entrelaçada, assim como o mental está entrelaçado com o astral, a emoção mais densa está entrelaçada com o instinto. E aí quem vai determinar as ações é o instinto, porque veja só, o corpo físico, ele não vê o mental, ele não vê o astral. O mental deveria comandar o astral, que comandaria o vital, que executaria a ação. O mental deveria comandar o astral, que comandaria o vital, que executaria a ação. O verbo, o movimento, o pensamento, essas coisas todas. O que acontece? A razão acha que tem que fazer uma coisa, a emoção acha que tem que fazer outra coisa, e o instinto acha que tem que fazer outra coisa. Como ninguém ouve ninguém, quem vai ser responsável é quando você tem um círculo de pessoas onde você vai pegar e passar uma palavra para cada um, né? A última palavra que você vai ouvir, o último cochicho, é da pessoa que está do teu lado. Então, está lá, Atman, Budi, mente abstrata, mente concreta, astral, o vital, então, os instintos e eu. Né? Aí a divindade lá no Atman fala assim, olha, faz isso. Aí o outro, olha, faz aquilo, faz o outro, faz outro. Quando chega o instinto e aí ele que vai me escolher o que fazer, ele diz assim, não, vamos agir instintivamente, né? E aí você vai e age como um animal, age assim, baseado no instinto. Ele fala assim, puxa, mas a minha consciência não conversou comigo? Conversou, só que não teve código de linguagem. A voz de comando dela morreu na descida. Então, a iniciação e a vida em si é para fazer com que se restabeleça esse fluxo atômico de conversa desde o plano átmico, que é o divino, né, até o plano da matéria física. Hoje eu posso atingir, nós assim, vamos generalizar, na nossa condição de hoje, nós podemos acessar, porque eu já vi que os corpos não são os corpos como a gente, por isso que a gente fala corpo, a gente antropomorfiza. Não tem jeito de não. Então você tem que dar uma... Você fala causal, então eu penso que eu tenho um corpo que eu vou falar do causal agora. Falei nele, mas esse eu quero esclarecer porque eu achei ele complicado. Corpo astral. Não existe corpo astral. Existe Existe um conglomerado de matéria no mundo astral ou no plano astral. Então, tem um conglomerado de matéria no plano astral. Uma parte desse conglomerado é minha responsabilidade. Sim. Né? E o que tem ali? Tudo que eu crio, tudo que eu vivifico. Então, só que assim, como esse pedaço que eu crio faz parte do todo, eu contribuo, né, para a elevação ou para a degradação do mundo astral como um todo. Né? Aumentar a mesma coisa. Como o meu corpo mental está integrado no todo, no plano mental como um todo, eu vou contribuir ou para a degradação ou para a elevação do plano. Hoje nós temos condição, eu posso acessar hoje, eu acesso, né, o astral, o mental,
Acima eu consigo acessar ou não? Acima do mental concreto, você tem a mente abstrata. Sim. O que a gente está fazendo aqui agora? Tá. Conversando sobre coisas abstratas. Abstrata, sim. Isso é acessar o mundo abstrato. Tá, e acima disso já não conseguimos mais. Você nunca teve intuição? Claro, mas a intuição está onde? Búdico. É mesmo? Búdico. Eu pensei que estava no mental a intuição. Não. Caramba. A intuição é o plano búdico. Opa, que bom saber disso. É porque assim, é porque a mente concreta e a mente abstrata deveriam ser uma só, e chama Mahat, né? É a mente universal. Está separado agora por uma questão de um prolapsozinho na evolução, né? Um desvio na evolução. Mas é uma coisa única, né? Então, a mente universal é uma só. Não fazia a menor ideia. Né? Tanto é que eu falei para você da questão da alma. Então, a alma, ela é as 4 partes, a mente concreta, ela é as 4 partes de baixo do plano mental e mais a parte do astral. E a parte de cima do plano mental é o mental abstrato. Então, o mental é um só. Uma parte mental concreta, uma parte mental abstrata. O que acontece é que, como é um mundo inteiro, de uma camada para outra, então há uma complexão atômica diferente. Enquanto você não ensinar a tua mente concreta a abstrair, né, ela não tem diálogo consigo mesmo. Daí a abstração que em você existe, porque faz parte da tua unidade setenária, não consegue conversar com a tua mente concreta, porque a tua extrema razoabilidade, a cristalização da tua alma, impede que você converse com você mesmo. Muito bom, muito bem explicado. Né? Aí é a mesma coisa assim, mas por que a minha emoção nunca ouve a minha razão e depois eu me arrependo? Por quê? Porque a parte atômica das tuas emoções, a parte de baixo da tua alma, né, do teu astral, ela é tão densa, tão autossuficiente, que ela sequer ouve, né, aquela súplica de razão, diz assim, putz, não faça isso porque está errado. Né? E você vai e faz aquilo. Né? Mas eu agi baseado no calor da emoção. Tá. E aí nesse instante a tua mente concreta você botou fora, você arrancou. Não, é que você não ouviu. Por isso fala assim, ouvir a voz da consciência. É porque é isso mesmo. A consciência ela fica o tempo inteiro conversando com você. Porque ela está em você. Ela é em você. O tempo inteiro emanando. E o que a mente abstrata emana? Tudo que no mundo abstrato existe. Toda a beleza da abstração cósmica. O que o plano búdico emana o tempo inteiro dentro de cada um de nós? Toda a intuição do universo, todo o amor universal. Só que aquela chuva que desce de intuição, né? Se você está de guarda-chuva, de capa, ou encerrado dentro do teu próprio casulo de certezas, aquilo vem e não te afeta em nada, e afetaria positivamente. E aí você ouve só o quê? Só aquilo que está gritando contigo, porque quanto mais denso é o corpo, mais alto ele grita, né? Quanto mais sutil é essa consciência, esse corpo em cada um de nós, mais ele sussurra. Por assim, quando um adepto vai conversar com outro adepto, a compreensão ela é passada em formato de símbolos. Então não é nem necessário o código de linguagem, porque o plano búdico está de tal maneira entrelaçado com o plano abstrato e de tal maneira entrelaçado com o plano concreto e com o plano astral, quer dizer, com o todo do indivíduo, que daí na contemplação há uma troca mental de imagem e toda a compreensão da coisa em si, ela é repartida sem que tenha que daí convencer a mente concreta que aquele abstrato é verdadeiro, sem que tenha que convencer a emoção que aquela razoabilidade é necessária, sem que tenha que convencer o instinto que ele tem que ouvir a emoção e a razão. Só isso. Interessante, muito interessante. Não. E aí sabe o que acontece? Assim, quando sabe que nós temos 3 sistemas nervosos, né? Do ponto de vista esotérico. O sistema nervoso central, o autônomo, né? O autônomo formado pelo simpático e parasimpático, e o vago. Né? Sim, o vago é responsável pela parte instintiva, né? O simpático e parasimpático pela parte física, e o sistema nervoso central, né, medula e o cérebro, pela parte que a gente conceitou como espiritual. Então, como se fosse assim, espírito, alma e corpo em 3 sistemas.
Quando eu não consigo sequer controlar esses sistemas, quem controla tudo é o instinto. Por assim, tem a função motora, você que decide quando você vai andar, né? Então nós somos movidos a Budi, então podemos dizer. Nós somos movidos por instinto. Sim, Por quê? exatamente. Porque ninguém ouve o plano búdico, ninguém ouve a mente abstrata, né? Assim, é como se você estivesse na mochila falando o tempo inteiro, mas não dá atenção, por quê? Porque eu estou... Então, mas como os animais têm o seu instinto, né? Sei lá como é que a gente se define isso aí. Instinto. Né? Instinto é bom. A consciência do animal está no ele, sistema neurovegetativo. Sim, agora o nosso está no cérebro espinhal. Sim, tá. Deveria estar. Deveria. Mas num corpo búdico, né? O instinto. É isso que eu quero dizer. Nós recebemos a emanação do corpo búdico, esse instinto não tem nada a ver com ele. O instinto que nos move é o instinto animal. É animal, tá. Lógico. Tá. Então, lógico. Instinto é instinto para todos os reinos, vamos dizer. Exatamente. Tá. É por isso que o nome é instinto. Quando o instinto começa a mudar de forma, ele toma o nome de emoção. Quando a emoção começa a mudar de forma, ela toma o nome de razão. Quando a razão começa a mudar de forma, ela toma o nome de abstração. Quando a abstração começa a mudar de forma, toma o nome de intuição. Quando a intuição muda de forma, ela é a própria divindade absoluta. Sim. Esse é o caminho. Tá. Né? Então, quando você age instintivamente, é porque em você todas as vozes se calaram, né? E você só ouviu o mais denso, que é o instinto que em você existe. Né? E aí, quando a alma, assim, o astral, ele está muito conturbado, não é? Daí a mente concreta ela não consegue impressionar fisicamente o cérebro, né? E aí a pessoa, ela tá, assim, quando está em um processo de fuga, né? O animal está em processo de fuga, quem vai funcionar é a amígdala cerebral, né? Que coloca, assim, aumenta a adrenalina, a constricção dos vasos, aumenta a pulsação e te coloca em um modo de sobrevivência, né? Nesse momento, nada mais é ouvido, por quê? Porque você tem que sobreviver. Só que você não pode viver eternamente assim, né? Você tem que pegar e depois, passou o perigo, sim. Então agora vamos acalmar, né? Vamos ouvir a emoção, a superior, vamos ouvir a razão, vamos estabelecer um plano, vamos tentar abstrair, vamos tentar ver o que tem de intuição, para ele se comportar minimamente como um ser humano, porque senão, né, desses 3 sistemas que regem o corpo humano, quem é o senhor absoluto da vida é o instinto, ou a emoção mais densa. Né? E aí a vida fica uma coisa assim meio estranha. É como se assim, grego, é como se daí você tivesse um celular que te permite conversar, né, com o teu eu superior, mente abstrata, intuição, que é Budi, e Atman, né, que seria o 7º princípio. Só que daí esse celular está no teu bolso, mas ele está sem som. Isso aí. Né? E você está andando loucamente, né, no dia a dia, e aquele telefone tocando o tempo inteiro, a consciência tentando falar contigo, né? E você não liga a mínima. O meu é assim, o verdadeiro. Então o que você tem que fazer é lembrar que você tem um canal de comunicação contigo mesmo. Para quê? Você vai fazer nhaca, né? E o telefone, você vê que está tocando, desse alô, agora não posso, eu vou fazer uma besteira. Daí a abstração fala assim, não, mas pense bem, veja só e tal. Daí, tá, pode ser. Naqueles segundos onde você vai se deter para ouvir a razão, né? Quando você tem que ouvir a razão, a emoção tem que serenar, senão ela não ouve. Quando a emoção serena... Sem dúvida. O teu comportamento já é diferente. É diferente, total. Por isso que assim, nossa, eu fui fazer, mas daí eu me contive. Por que você se conteve? Porque daí a razão interferiu na emoção. Né? Esse que é o processo. Então, o que a gente chama de corpos em cada um de nós são só isso assim, o resultado evolucional de 7 universos concentrados em uma fatia que somos nós, agindo para tentar fazer um processo de integração. Atman, fala um pouquinho do Atman. Atman é o princípio divino, então você tem aqueles 3 corpos funcionais, né? O físico, né, que é o físico vital, a alma, que é parte da mente concreta e parte do astral, né? E a parte divina, ou causal, se você quiser, que daí é o abstrato e o búdico. São 6, né? Porque tem 2 em cada um. E o 7º é aquela centelha universal, assim. Mas eu alcanço ela? Você não tem que alcançar porque você é. Eu sou, tá. Você então não tem nada você aqui. Você tem que ouvir, né? Só que daí a minha emoção, ela não vai conseguir ouvir Atman em mim. A minha emoção não consegue ouvir a divindade em mim. Por quê?
Porque quem tem que ouvir a divindade em mim é inaudível, vamos dizer para não, isso. mas é porque é um processo que daí não dá salto. Atomicamente tem que haver uma permeabilização. Entendi. Então, quem tem que interagir com a divindade em mim é a intuição, é Budi, é o amor universal. Quem tem que interagir com o Budi é a mente abstrata. A gente tem que ensinar a mente concreta a conversar com a mente abstrata e a razão a conversar e ouvir a emoção, a ouvir a razão, a mente concreta, né? Para que daí o instinto ouça a razão, e aí como se cria um canal, então sim, aí aquele influxo que vem desde Atman, desde os confins, né, da própria existência universal, ele flua calmamente e imprima consciência no instinto. Daí aquele instinto que no ser humano existe, aí vai ser aquilo que você falou antes, um instinto búdico. Por quê? Porque é um instinto que em si não tem nada de animal. Ele é uma expressão da fraternidade. Ele é uma expressão do amor universal. E a emoção não tem mais nenhuma emoção dessa. Por quê? Porque ela é a compreensão, a vivenciação do amor universal búdico. E a razão é a compreensão do todo. E a mente abstrata se fundiu com a mente concreta, né? E a intuição é aquilo que o professor diz: traga um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. O que é a ideia? Ideia é isso, Atman Budi, é assim, o plano da criação. Com a ideia permanente, o que é? É que então Budi se fundiu na mente abstrata. Quando Budi se funde na mente abstrata, isso é que é o corpo causal. Ah, isso que eu ia pedir agora. Isso é que é o corpo causal. É quando então a mente se fundiu à intuição. Então você cria um corpo adicional que te liga ao todo. Aí você não precisa mais saber nada. Então quando isso acontece, a ideia, né, ela é permanente no homem. Por quê? Porque ela tem fluxo livre desde do manifestado, né, até aquele instinto mais primitivo. Todos eles ouvem a intuição, todos eles ouvem a divindade em cada um de nós. Aí o ser humano, ele já não é mais parte da humanidade, ele é uma parte consciente do universo agindo em formato humano. Essa forma como é divulgado, que eu acho complexo, mas agora você já explicou, agora já tem uma direção, pelo menos, né? É simplexo. Já tem uma direção, mas enquanto não tem, é a mesma coisa do que você está... você entrar no prédio ali, que andar que o senhor quer ir? Qualquer um, eu errei de prédio mesmo, nem sei que prédio que eu estou, então pode apertar qualquer botão. Mas agora você deu uma direção. Isso que está escrito, que os ocultistas escreveram sobre o corpo causal, a forma que eles escrevem é a correta ou não? Como sempre é uma mercantilização muito grande do processo. Então, né? por isso que eu digo que dá confusão. O corpo causal não se nasce com, ele tem que ser construído. O corpo causal é uma fusão. Você acabou de dizer agora, exatamente. Ele é uma fusão, é quando a tua mente vai se fundir com a intuição. Aquele processo de fusão, isso que é o corpo causal. Aí fala assim, mas aí a gente já falou que sim, mas Agartha, os mundos internos, quem que são os que vivem, né, hoje, na quinta cidade da Agartha, hoje, né, de maneira geral? Aqueles que têm o corpo causal desenvolvido, né, só, mais nada. Né? E quando acontece isso, de você ter daí essa consolidação, né, essa integração entre mente concreta e mente abstrata com a intuição, essa inteligência que vai fluir no ser humano, ela muda atomicamente todos os planos, né? E aí um reflexo dessa mudança atômica é você ter, por exemplo assim, o teu sistema endócrino completamente reestruturado, repensado. Daí, assim, a gente está conversando, você não está tendo que dizer para o teu fígado que ele tem que funcionar. Você não está tendo que dizer para o teu coração que ele tem que bater. Então, todas essas inteligências, elas recebem o influxo do futuro e passam a agir diferentemente. Por quê? Porque a matéria delas é alterada. Sim. Então, sim, a iniciação, né, assim, em última análise, é a alteração da matéria atômica de todos os corpos que compõem o ser humano. Isso é iniciação. Tá, então hoje nós estamos, vamos ver se eu entendi também, nós estamos em busca do nosso corpo causal. Estamos desenvolvendo. Construindo o nosso corpo causal. Sim.
Então aí sim, aí ficou claro, aí fica explícito. É porque assim, e como é que você vai desenvolver isso? Veja só, se é alguma coisa que daí vai fazer a integração entre o abstrato e o búdico, assim, entre a abstração e a intuição, então eu só consigo colocar um átomo cada vez nesse processo, né, quando eu consigo então ter uma compreensão abstrata, quando eu consigo expandir o amor universal, quando eu consigo consolidar, materializar, exteriorizar a fraternidade. Então, veja que assim, está acima do dia a dia, está acima da vida do dia a dia. Então, quando eu consigo dar uma folga, né, e aí contemplar o processo, compreender e materializar e exteriorizar, então isso aí vai fazendo um processo de construção. Só que daí para que é como uma escada, né? Você chegar nesse degrau, você tem que ter andado os outros. Então, aí há uma alteração atômica de consciência do instinto, da emoção, da razão, da abstração, até fazer esse processo de integração. Então, voltando para uma partezinha que eu achei super interessante, né? E só para esclarecer um pouco melhor. Quando eu falei sobre a questão do sonho, então, no sonho, a gente pode estar, entre aspas, vamos falar dos planos aqui, e um monte de planos, dependendo daquilo que nós estamos vivenciando, vamos dizer. Você fala, eu posso estar no plano astral, eu posso estar no plano mental, eu posso estar no plano superior, inclusive. Mental abstrato, mental concreto, no astral mais denso, no instinto, não tem lugar nenhum. Você pode estar dormindo e a tua alma presa no corpo físico, né? Você sequer se libertou, né? Eu posso estar em mais de um lugar como é que se diz? Na mesma situação, num sono. Então eu fui para o astral, por algum motivo ali, resolvi aquela questão, posso dar uma continuidade, posso estar em 3 lugares ou mais simultaneamente? Olha aí, ó, tá vendo? Acho importante falar isso aí, parece loucura, porque pelo menos você já sabe onde é que você está indo. Não, é que a limitante é a matéria, porque a pessoa fala assim, mas eu não consigo ver o astral. Mas é óbvio que você não vai conseguir ver o astral com esse mecanismo de visão, porque esse mecanismo de visão, da maneira como está agora, ele está construído para ver aquilo que a luz reflete. Ele está construído para ver a matéria. Só que ele em si tem 7 possibilidades de visão. Então você pode ver desde a matéria mais densa até o átmico. Você tem que fazer com que a matéria atômica que compõe o teu sistema de visão se altere. A mesma coisa o olfato, a gustação, o tato, a audição. Todos eles foram construídos para ouvir tudo em todos os planos. O que a gente faz é ouvir. Aí fala assim, mas eu não consigo ouvir nada que não seja no mundo físico. Se você não consegue nem pensar sobre alguma coisa que não seja físico, como é que você quer ouvir? Por exemplo, eu consigo ouvir, eu consigo ver, mas eu não consigo sentir aroma, por exemplo, de jeito nenhum. Quer dizer, o olfato é o mais recente dos sentidos. E ele está por ser desenvolvido. Então, assim, o animal tem olfato ultra desenvolvido, mas ultra desenvolvido ligado ao neurovegetativo. O ultra desenvolvido ligado ao cérebro espinhal, que daí é você perceber o perfume daí do universo, ele está em desenvolvimento junto com a permeabilidade. Então tá, porque às vezes até dá para você sentir o gosto, mas o aroma não. É interessante. Poxa, muito, muito elucidativo hoje. Para mim é surpresa, né? Porque, como a gente disse, todo programa é uma surpresa, né? A gente não sabe o que vai rolar. Então, eu acho que eu não tenho mais pergunta para formular. Você... Deu bem certinho o nosso tempo, então. Deu. Tem mais alguma coisa para colocar ou não? Nessa questão dos 7 corpos, né? Que já vimos que não tem nada de corpo do jeito que a gente imagina. Porque se fala 7 corpos, você vai pesquisar na internet, como eu fiz antes, quando veio a intuição para falarmos sobre isso aqui, o que eu vejo? Eu vejo um monte de desenho do corpo físico, assim, tal, corpo astral, mental, tal, causal, e vai, é corpo. Então eu falei... só assim, lembrar que o mundo das emoções, o mundo onde existem as nossas emoções, existem as emoções de cada um de nós, né? Ele em si é um mundo também em evolução, e por decorrência, existem consciências mais avançadas e consciências evoluídas ainda em processo. Independente do ser humano, ainda há um mundo em evolução. Mundo mental,
Então, cada um de nós tem a sua mente concreta e a mente abstrata no mundo mental. Independente daquela parte que compete ao ser humano, ainda há um grupo de consciências cujo corpo físico mais denso é o mental. Ainda há um grupo de consciências cujo corpo físico mais denso é o astral. Ainda há um grupo de consciências cujo corpo físico mais denso ainda é búdico. Hierarquias e aí, por aí vai. São mundos que estão acontecendo simultaneamente ao nosso, tão densos quanto o nosso, né? Só que a gente não consegue perceber porque a gente usa para perceber o universo somente os 5 sentidos. Tá? Então, todo o respeito é como se viesse um turista e ficasse um tempo na tua cidade destruindo e tocando terror ali, né? Então você não pode ir no mundo dos outros tocar terror. Entendi. O mundo astral, então tem hierarquias de altas tipos, seres que trabalham pela paz e tal, e não tem nada a ver com a coisa que a gente considera como espírita, né? Sim. Porque isso é ânima, né? É alma. Mas há hierarquias cujo corpo mais denso é o astral e que nunca tiveram o corpo físico como a gente tem. E que estão em um processo de aquisição de consciência. Né? Aquelas hierarquias que a gente cita sempre. Então, sim, se essas hierarquias existiram antes da gente existir, qual era o corpo físico delas se não existia a matéria física densa? Verdade. E elas ainda existem. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para transitar no mundo daqueles os quais a gente chama de deuses, né? Para não ficar tocando pavor, né? Não ficar agindo como vândalo. Mas eu acho que com as informações que você nos trouxe hoje, já dá para refletir, e a partir do momento que você coloca uma coisa, já tem uma nova informação, aí eu acho que instintivamente você começa a ficar mais vigilante. Você começa a ficar, opa, já sei. Então eu deixei de ser ignorante, eu deixei de ter desconhecimento. A partir de agora, vigilância dos sentidos, ela vai estar mais desenvolvida. Perfeitamente, porque qualquer coisa que a gente crie como emoção, em termos de conhecimento, qualquer ação que a gente faça, ela tem impacto no universo. Não importa o que seja. Se essa emoção se transformou em um ato, se essa razão se transformou em um ato, não, qualquer coisa que se faça impacta no universo. Né? E se alguém desarrumou, alguém vai ter que arrumar. Perfeito. Faz isso. Então, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Acho que todo mundo deve ter gostado muito. É bom se instruir, né? É bom ir não tenha dúvida, a respeito, para compreender, porque é negócio de ler o seu próprio manual, né? Perfeito. Ler o seu próprio manual, bem falado. É isso aí. Gente, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.